Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Será que tá dando para me ouvir bem aí? Microfone aqui. Hoje dia, hoje é o dia 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados. E nós tomo como? Tomo como? Estamos como? Sem namorado, mais uma vez, né? Normal na minha vida, normal isso. Como é que é aí na sua vida? Quantos dias dos namorados você já passou aí com alguém ou sem ninguém? Normal, né, gente? Normal. E hoje nós vamos começar aí essa live especial do Dia dos Namorados. Papo aqui de solteira para solteira, né? De solteira que sempre foi solteira para solteira também. E o nosso papo hoje, nossa live de hoje, o tema é: não dê a um namorado os privilégios de um homem casado. E que privilégios são esses, hein? É isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Mas primeiro, vamos estabelecer aqui o seguinte, vamos definir o seguinte. Para que serve o namoro? Do crente, né? Do cristão. Para que serve o namoro? Todo mundo sabe, né? Mas muitos não querem aceitar. O namoro, ele é apenas um período que você conhece a pessoa e você vai buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor a confirmação, para te dar a convicção e dar a convicção a outra pessoa também, se é aquilo mesmo que vocês querem para a vida de vocês. Porque, segundo a Bíblia, né, o casamento é uma aliança, né? E ela não pode ser quebrada, né? Não deveria acabar em divórcio. Então, o namoro você precisa ali conhecer, né? Conversar com a pessoa, ver os propósitos, não é? De cada um, o desejo, os sonhos de cada um, para a gente poder saber se é aquilo mesmo que a gente quer. Então, o namoro serve para isso. O namoro é um momento ali antes para você saber se é aquilo mesmo que você quer para você casar. Então, namoro, como dizem, né, sempre. O namoro sempre vai acabar em alguma coisa. Ou vai acabar o relacionamento, você viu que não é aquilo que você queria, então acaba. Ou ele tem que acabar em casamento, né? Então, para isso que serve o namoro. Mas tem gente que usa o namoro para o que não deve. E acaba dando os privilégios de um homem casado, né? Um homem que não decidiu, não te pediu, não escolheu, não está preocupado em casar com ela, né? Estamos aqui falando para princesas, para mulheres, né? Então, eu estou falando direcionado para mulheres. Se fosse com homens, o papo era outro, mas quem sou eu para falar, né? Deixa eu falar com as mulheres. Então, o que acontece? No namoro, se o namoro é para conhecer, ainda tem mais um detalhe, né? Porque se tem uma coisa que atrapalha você conhecer alguém, é o contato carnal, né? Isso atrapalha, né? A Sarah Shiva fala que é burrice, né? Beijar no namoro, né? É burrice. Eu até nem sou tão radical como ela, mas o que ela fala de questão de você conhecer um tempo sem beijo, né, sem contato físico, para você conhecer, conversar, né, e ver se é isso mesmo que você quer. Isso aí realmente eu entendo como algo, né, para você, isso é guardar o seu coração, né? Você guarda o seu coração, você, peraí, vamos ver aqui, vamos conversar, vamos ver se as ideias vão bater aqui, se o propósito é o mesmo, né? Se a gente está indo na mesma direção, se os nossos princípios, valores vão bater aqui. Depois que a gente conversar, entender isso aí um do outro, aí a gente vê se, né? Você vai aos poucos criando um contato aí.
Então tem que ter esse cuidado. Mas tem gente que quer namorar para quê? Para suprir uma carência emocional, uma carência física, né? Quer ter ali o que não pode, né? Exceder mais ainda o que não pode. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar aqui sobre as coisas que namorados, né, não deve ter antes de casado. O que eu não posso fazer antes de casar, né? Para começar, eu vou contar aqui uma historinha de uma pessoa que eu conheci e ela mesma me contou, né? Uma pessoa que trabalhou para mim pouco tempo e ela teve confiança, né, de abrir para mim uma situação dela. Eu não sei se ela é cristã, tá? Quanto a isso aí, eu não sei. Foi pouco tempo, mas ela se abriu para mim numa das últimas vezes que eu tive contato com ela. Ela se abriu para mim para contar a experiência dela, né? E claro que eu não vou citar nome nem nada, mas assim, é só para vocês terem uma ideia do que você não deve fazer, né? Graças a Deus ela me contou a história já contando, já dizendo assim. Mas aí eu terminei com ele, né? Porque assim não dava, né? E qual foi a história? Ela me contando que o namorado dela, né? Era namorado. Ele um dia foi na casa dela para jantar, né? Depois do serviço dela, apareceu lá e foi lá e ela estava lá e ela pegou e cozinhou, né? Ela ia fazer para ela mesma, fez para ele, para os dois. E foi, eles jantaram e tudo. Depois da janta, ele queria mais namoro, né? Queria mais namoro. E aí namorou aquele namoro de casado, né? Beleza. Depois começou a virar rotina isso. Então, todo dia que ela chegava cansada do trabalho, ela tinha que fazer janta para ele e, né, ter atividade, né, de casada com ele. Isso foi virando um hábito. E quando ele chamava ela para sair, quando ela ia sair com ele levava ela nos lugares. Quando chegava lá, ou eles dividiam a conta, ou sobrava para ela pagar. Diz ela que o dia que ele falou que estava sem dinheiro, ela foi assim enganada, né? Porque ele levou ela para um lugar assim mais bacana, que eles nunca tinham ido num lugar tão bacana. Levou ela para um lugar bacana. Chegou lá, né, aquele love todo e tudo mais, pediram o que quiseram e tudo mais, comeram, beleza. Quando chegou a conta, o que ela fez? O que ele fez? Ô, moça, quebra essa aí para mim, paga aí para mim que hoje eu tô sem dinheiro. E ela teve que pagar. Tipo assim, se ela fosse escolher um lugar para comer, para sair, ela não teria escolhido aquele lugar se ela soubesse que fosse do bolso dela, porque ela não tinha condições de pagar aquilo ali. Mas ele levou ela jurava que ele ia pagar, né? Ele que levou ela, escolheu o lugar, ela achou que ele ia pagar, ou pelo menos eles iam rachar. Não teve negócio de rachar. Então ela começou a perceber que aquilo estava abusivo, né? Ela começou a perceber assim, olha, aí o cara só quer, entendeu? Não me liga, não tem contato e tudo, mas todo dia tá lá na minha casa, depois do horário, né, do meu trabalho, quer janta e quer namorar, né? Aquele namoro de casado. Aí ela mesma começou a se sentir usada, sabe? Vem cá, e aí? A relação não vai dar outro passo? Vai ficar só assim? E ia ficar só assim. Por quê? Né? Por quê? Porque se ele já tá tendo o que ele quer, jantinha, comidinha, namorinho e até questão, né, financeira, ele tá tendo, né, quando ele quer sair comer no restaurante que ele quiser, e ela tá suprindo isso, para que ele vai casar? Ele tem que pagar o preço do casamento para quê? Se ele já tá tendo tudo antes de se casar, não é? Então vamos lá, eu contei essa historinha que é um fato real e eu acredito que né, ela contou essa história, mas eu acredito que muitas mulheres estão passando por isso, ainda mais com esse negócio de feminismo. E muita mulher assim não quer admitir, né, não quer permitir que o homem pague a conta. Então eu acredito que está muito assim mesmo. A mulher, e tem também a questão, né, dessa revolução toda, né, meu corpo, minhas regras. Então, realmente, eu acredito que tem muita mulher na mesma situação e depois acaba ficando machucada, né? Se sente usada, né?
E quando é esperto, quando é um pouquinho mais esperta igual ela, ainda terminou, né? Ela viu que estava sendo tava legal e ela falou, uai, o que que é isso? O que que tá acontecendo, né? Não é meu marido, não tenho obrigação de fazer janta para ele, entendeu? Então ela foi vendo que aquilo estava errado e saiu fora. Mas a gente sabe que muitas mulheres acabam caindo nessa e ficando nessa mesma, ou muitas mulheres até querem isso, né? Mas aqui nós estamos falando para crente, né? Então, por favor, né? Então vamos lá. Considerando, né, somos princesas cristãs, né? Seguimos a Cristo, né? Ele é o nosso rei, é nosso pai e nós queremos honrá-lo, agradá-lo e não queremos construir o nosso relacionamento amoroso a partir de pecado. Boa noite, Cristóvão Guerreiro. Boa noite, boa noite. O som tá bom aí? Quem chegou aí? Então, o que acontece? Então, nós precisamos separar as coisas. Se nós queremos agradar o nosso Pai, o nosso Deus, né? Somos, né, temos princípios cristãos, não pode ser dessa maneira. Não podemos agir dessa maneira. Mas vamos lá. Então vamos começar a primeira coisa aqui, que eu nessa historinha já deu para resumir aqui, vocês já estão mais ou menos entendendo o que eu vou falar. Mas agora vamos falar especificamente dos pontos, tá? Qual a primeira coisa aqui que eu falei aqui, ó? Ah, tá ótimo. Obrigada por avisar. Aí que acontece? Primeira coisa, que é um privilégio de homem casado, né? Que nós falamos aqui, falar o primeiro ponto. O primeiro ponto é cozinhar. Cozinhar. Pessoal, que beleza? Você, né? O cara tem alguém que cozinha pra ele, né? Ele não é casado com ela, mas ela cozinha pra ele. Olha que beleza, né? Então, assim, inclusive tem um livro chamado Aliança de Sangue, tá? Recomendo, do pastor Leonardo Capocin. Se você tiver a oportunidade de comprar e ler esse livro, é um livro muito bom, que você vai ter mais temor na hora de fazer sua escolha para você casar, porque casamento é uma aliança de sangue. O que significa uma aliança de sangue? Que é até a morte, né? Mas eu tô comentando dessa aliança de sangue por quê? Porque esse livro explica que toda aliança de sangue sempre tem um momento de refeição, né? Sempre tem algum momento que é de refeição. Então, pode parecer assim algo banal, né? Você pode olhar assim e pensar assim, ah, mas o que tem cozinhar? Gente, cozinhar, sentar à mesa, comer junto, isso é um ato de amor. Isso é uma coisa seríssima. Tá aí também a Dev Tyrus, né, que faleceu agora recentemente, e ela tem um livro sobre isso, ela tem um ensino sobre isso, que sobre como é que é o nome do livro dela, gente? Alguma coisa sobre estar à mesa, né? A família ali se reunir na mesa, não tô me lembrando agora exatamente o título, mas é um ensino sobre sentar à mesa, né? Se alimentar ali junto com a família. Então isso é uma intimidade familiar, tá? Isso não é uma coisa que você faz para o seu namorado, tá? Isso não é algo que se faz para um namorado, tá? Ah, Dani, tem exceção? Ah, já tô noiva, né? A gente já tá prestes a casar e tudo e tal. Beleza, vai lá, você vai fazer um jantar especial, vai receber ele, ou vai receber, né, na sua casa, com a sua família, né? Não só vocês dois, né? Mas vai receber com a sua família, né? Ali sua família pode ajudar ali, você fazer a comida, ou mesmo a família dele vir, todo mundo vai almoçar junto e tal. Maravilha, tudo bem. Então tem essas exceções aí, tá? Mas assim, você cozinhar para ele como se né, aquilo virar rotina, né? Como o exemplo que eu acabei de comentar, né? Aquilo virou uma rotina. Tipo assim, ela sabia que ela tinha que chegar em casa cansada do trabalho e fazer janta pro namorado. Como se aquilo fosse uma obrigação dela, né? E não é uma obrigação dela, é namorada. Eles são namorados. O namoro é o quê? O propósito final é o casamento, né? Se não der certo, não deu, mas tem que acabar em casamento, né? Se der certo, é para acabar em casamento. Então, o que acontece? É preciso você ter esse cuidado, tá? Não se cozinha para namorado e ele vem comer na sua casa todo dia, tá bom? Isso é um privilégio de homem casado. Quando você casar, faça com todo prazer a jantinha dele,
tá? O almoço dele, a marmitinha dele. Faça com todo prazer. Aí todo dia, pode fazer todo dia, porque agora você é a esposa dele. Ele pagou o preço do casamento por você. Ele casou com você, entendeu? Então, pode fazer tranquilo, tá? É um ato de amor você cozinhar, tá? É algo familiar, você pôr a mesa, tá? Maravilha. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos pra frente. Então, entenda isso aí. Você não tem essa obrigação como namorada de cozinhar rotineiramente, de ficar agradando, né, com o seu talento culinário lá. Mas, né, já que nós somos princesas e queremos casar, né, no Senhor e tudo, é bom saber cozinhar, né? Porque o marido vai gostar de você cozinhar para ele. Então, para o seu marido, você se prepare, tá? Se prepare, aprenda a cozinhar se você não sabe. Procura saber pelo menos o básico, né? Feijão, arroz, um bifezinho, né? Pelo menos fazer um bife, fazer um ovo, o mínimo, precisa saber, tá bom? Então procura aprender isso aí, mas não é para a fase do namoro, tá? Não é para a fase do namoro isso, tá bom? Beleza, vamos lá na segunda parte, que também envolve essa historinha que eu contei para vocês. O segundo ponto, nós vamos falar de 4 pontos aqui, tá? Falamos já o primeiro, você não tem que cozinhar para namorado. E o segundo ponto agora é com relação às finanças. Você como namorada, você não tem a obrigação de ajudar nas finanças dele. E por que eu tô falando isso aqui? Para alertar também, né? Do mesmo jeito que eu contei essa historinha aqui. O cara ainda pede para a mulher pagar para ele, né? Ela lá trabalhando, ralando e tudo, ele leva ela num lugar e quem tem que pagar é ela, né? Quebra essa aí para mim e tal. Pode acontecer um negócio desse. Mas por quê? Sob qual fundamento? Olha, a Bíblia, toda a Bíblia, né, é confirmado, né, desde lá do Éden, que o provedor, essa incumbência, né, é dada ao homem. Ele é o provedor. Se você já no namoro, você tá tendo que pagar a conta, no restaurante, por exemplo, mas eu não digo só isso, tá? Às vezes o cara, ele tá numa dificuldade financeira, tá com uma dívida e tudo, e você tá lá como namorada ajudando ele a pagar as contas dele. Isso não está certo. Quando se casa, não tem meu dinheiro, seu dinheiro. Quando se casa, é um dinheiro só, tá? Vocês são uma só carne. Se vocês são uma só carne, como que vai separar o resto? Não tem nada de separar mais nada, entendeu? Tem a questão da individualidade, mas isso aí também tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que explica que isso é errado, tá? É igual individualidade, não pode olhar meu celular. Casado não tem essa não, filho. Casado, todo mundo pode olhar o celular um do outro, né? Todo mundo sim, né? Um pode olhar o celular do outro, sim, né? Você tem que ter essa, né? Essa confiança de você não ter problema da sua mulher ou do seu marido olhar o seu celular. Então, o que acontece? Então, no casamento, a pessoa estando casada, né, ele é o provedor, mas, né, estamos com dificuldade financeira, né, então um vai ajudar o outro. Não, ele não conseguiu emprego, mas eu consegui, né, eu consegui emprego, então eu vou trabalhar e sustentar a casa enquanto ele não arruma emprego, tá? Então, tudo bem, você está ajudando ali financeiramente, tá, sei lá, fazendo um bolo para vender, ou arrumou um emprego, ou alguma coisa, fez alguma coisa para estar ganhando um dinheirinho, colocando um dinheiro dentro de casa para o sustento, porque ele ficou desempregado, porque aconteceu alguma coisa. Ou ficou doente, né? Às vezes o marido fica doente, né? Ou quebra uma perna, ou ficou doente alguma coisa. Então a mulher vai, né? Então ela tá ajudando financeiramente. Agora, namorado, vocês estão namorando e você tá pagando conta dele, ajeitando a vida dele financeira, né? Questão de dívidas e tudo mais, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, isso aí você já está criando uma coisa contrária aí, porque, na verdade, o provedor deve ser o homem, né? É o que a Bíblia diz, tá bom? E aí, o que acontece? Então, a questão da questão financeira aqui no namoro é um negócio tão interessante. Eu estava até conversando com a minha mãe, quando eu estava comentando sobre essa live que eu ia fazer, eu estava comentando com a mamãe. Eu falei assim, mas você já reparou que na Bíblia não tem
um exemplo, uma história de namoro, né? De casamento, né? Que não tem namoro na Bíblia, né? Mas assim, quando havia o cortejo, nunca a mulher deu sequer um presente ao homem. Repara para você ver, lê a Bíblia e repara as histórias bíblicas. Nenhuma mulher chegou lá e deu alguma coisa. Mas o contrário, né? É o que acontecia. O homem sempre vinha e dava uma joia, um vestido, alguma coisa. O homem sempre vinha e cortejava a mulher, dando presentes, né? Então, o que acontece? No momento que você está sendo cortejada, no momento que você está ali namorando, né, que o objetivo, nós como cristãos, é para casar, é o homem que tem que te cortejar e não sugar o seu dinheiro, né? Infelizmente, hoje, tem muito, por causa dessa história do feminismo, tem muito homem também que está atrás de mulher para bancar ele. E ele não está nem um pingo interessado em casar, não. Ele só quer se aproveitar mesmo financeiramente. Infelizmente existe isso. A gente sabe que mulher existe também assim, que a mulher é interesseira e quer só o dinheiro do cara e também não está interessada em casar. Ou às vezes até está interessada em casar, mas na verdade o interesse dela é na grana, né? Que tá errado também, mas aqui nós estamos falando para mulheres, então nós estamos alertando as mulheres, tá bom? Então o que acontece? Você precisa perceber isso aí. Aí às vezes o cara vai falar assim, ah, Dani, mas se o namorado estiver desempregado, eu não posso pagar a conta para ele uma vez e tal? Aí é que tá o detalhe. Quando você tá namorando um cara que tá desempregado, você precisa perceber o porquê ele está desempregado. Você precisa perceber isso, você precisa entender isso. Porque se ele é um cara que por qualquer coisinha ele sai do emprego, se ele é um cara que na verdade ele é irresponsável, entendeu? Na verdade assim, ele tem vários empregos que ele foi mandado embora. Por quê? Né? Porque às vezes ele é irresponsável, porque às vezes ele não... Você tá entendendo? Então como que um cara desse lá na frente vai ser o provedor da sua família? Né? O seu provedor e dos seus filhos. Como que um cara desse? Se ele não para emprego nenhum. Outra coisa também, se ele for preguiçoso, ele está desempregado por quê? Está desempregado porque ele não levanta a bunda do sofá e não vai procurar emprego. Então você precisa saber isso, né? Então, nosso segundo ponto aqui, né? Não dê ao seu namorado os privilégios de um homem casado. A ajuda financeira, quando há uma necessidade e você tem que ajudar ali na família, é quando você já está casada. Se você está namorando, né, o seu status de relacionamento é solteira, tá? Então, você não tem esse compromisso com esse homem de ajudar ele financeiramente, não, tá? Você não tem esse compromisso. Tira de sobre os seus ombros esse peso aí, tá bom? Ah, ficou desempregado por um tempo, mas já tá lá tentando arrumar outro emprego. Beleza. Ah, então tá bom, vamos sair, eu pago um café ali pra você. Entendeu? Também não é também o cara querer abusar e eu quero ir no restaurante legal. Uai, como assim? Se não é você que vai pagar, né? Então, é preciso perceber isso aí. Então, a primeira coisa, então, o primeiro ponto que nós falamos, não se cozinha para namorado, isso é privilégio de homem casado, tá? E não a ajuda financeira, a ser ajudadora, auxiliadora, né? Ainda namorando? De jeito nenhum, tá? Terceiro, a terceira coisa. Agora nós vamos pegar num ponto aqui que... Ai, ai. Vamos lá. Terceiro ponto é o seguinte. O homem, ele é visual. Então, o homem, ele tem prazer em ver o corpo da mulher, né? Isso é algo que dá prazer ao homem, só de olhar, tá? Então, assim, parece, se eu não me engano, a Sarah Shiva fala isso, que tem um versículo que fala, né, que a mulher é a delícia dos olhos, né? Então, assim, é muito importante para o homem a questão visual, né? Então, ele olha mesmo, Só que, para uma princesa, né, para uma cristã,
Os olhos do homem, quando olha para você para te admirar, para admirar a sua beleza, ele deve admirar a sua beleza e não a sua sensualidade. É diferente. Beleza é uma coisa, sensualidade é outra. Porque muita mulher sensual nem bonita é. Mas ela é sensual, os caras olham. Então, veja bem. Tome cuidado com isso. Você é princesa. Né? Tá até aqui o meu quadrinho, né? Do meu livro. Tem um livro que chama Bela Não Sensual, Os 10 Mandamentos do Estilo Comportada, tá? Comprem. Comprem que vocês vão saber. Mas eu vou resumir esse livro também no curso Princesas do Reino, tá? Eu vou dar uma resumida nele e vai ter uma aula só sobre esse livro, né? Bela Não Sensual, tá? A gente tem que aprender a se vestir. Tem que aprender a se comportar como uma princesa também com a nossa vestimenta. Então, um privilégio de homem casado que o seu namorado não deve ter é te ver com pouca roupa. Vou dizer assim, vou falar assim, tá? Roupa sensual, pouca roupa também. Porque a roupa sensual, não necessariamente, né? Às vezes você tá tampada, a vestida de gola alta e longo, tá? Vou dar esse exemplo aqui pra vocês entenderem. O vestido é de gola alta e longo. Só que é de gola alta e é chupado. Desenha direitinho o corpo assim, cada curvinha, cada celulite. A gente gosta de mostrar celulite, né? Parece que gosta. Cada celulite, cada curvinha do corpinho dela, cada marquinha da calcinha, tudo tá vendo tudinho ali. Então tá até o pé. E é até o pé, mas o decote vem até aqui em cima da coxa, quase vendo a calcinha. Né? Porque é muito apertado, muito coladinho, então o negócio. Então, né? Isso é sensualidade, né? Tá todo mundo que quer ver, quer saber como é seu corpo, tá vendo, né? Ou a pessoa tá com uma roupa, às vezes até um pouquinho assim larguinha, não tem decote, mas a moça tá sem sutiã. Meu Deus. Como é que pode isso? Crente, se você é cristã, se você é uma princesa do Senhor, se você está se guardando para seu marido, você tem que guardar também a sua sensualidade para ele, para quando você casar. Ah, mas é meu namorado, eu vou casar com ele. Quem é que sabe que você vai casar com ele? Espera casar primeiro. E aí eu toco no ponto também do biquíni, tá? O que é biquíni, gente? O que é biquíni? É uma calcinha, um sutiã. A moça tá ali, né? Tá vendo tudo, tá mostrando praticamente tudo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Não é hora de você mostrar o seu corpinho, não, enquanto você tá namorando, tá? Então, vigia sobre isso. Ah, Dani, mas vai ter um retiro, mas vai ter um negócio e eu vou ter que usar roupa de banho. Aqui, se não tiver jeito e você tiver que usar uma roupa de banho mesmo, se for entrar na água e tudo mais, porque se você não vai entrar na água, é só você colocar a saída de praia por cima, né? Preferência uma decente, né? Que tampe assim. Não precisa tampar tudo, gente. Não precisa ser aquela coisa de burca, tá? Mas você precisa ter aquele senso, né? De saber que não é pra você estar mostrando tudo ali, tá? Ah, mas tem que entrar na água e tudo. Prefira um maiô, coloque uma bermudinha por cima, né? Ninguém tem que ver o que não precisa, tá bom? Então tenha esse cuidado, né? Privilégios de um homem casado, né? A mulher é a delícia dos olhos do homem. Então, não queira que o seu namorado, nem os outros homens, né? Porque quem estiver olhando, né? Quem estiver em volta vai ver, né? Fique desejando o seu corpo, tá? E sobre isso, a gente precisa aqui ressaltar que existe um pecado que se chama lascívia. Já ouviu falar nisso? O que é a lascívia? E a lascívia é um pecado interessante, porque o que é a lascívia? A lascívia é quando você faz o outro pecar. Então não é um pecado exatamente que você pecou, mas que você faz o outro pecar. Você peca também, né? Pra mim, né, na verdade, assim, se você fez o outro pecar, você tá pecando também, porque você poderia evitar, né? A Bíblia fala que pra gente não ferir a consciência dos mais fracos, né? Só que olha só, quando a roupa foi criada, quem foi que inventou a roupa? Quem foi que vestiu o homem e a mulher, né? Quem foi que vestiu?
Foi o próprio Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, antes deles pecarem, não tinha essa história de roupa. Quem foi que vestiu eles? Foi Deus, né? Então, o que acontece? Se não tivesse pecado no mundo, não precisava de roupa. Mas tem, gente. Mas tem. Então, o que a gente pode fazer, né? Para se manter em santidade, para evitar que outras pessoas pequem também por nossa causa. O mínimo que a gente pode fazer é se vestir, é se tampar, né? É o mínimo. Não estou dizendo que a pessoa não vai pecar, não vai desejar, não vai, sei lá, né? Ter um pensamento perverso sobre você, ainda que você seja vestida. Mas aí sim não é lascívia. Aí o pecado é da pessoa, o problema é da pessoa, não é seu. Mas quando você dá motivo, entendeu? Quando você... gente, presta atenção, o que eu comecei falando aqui. Basta os olhos do homem te ver, o que eu falei aqui no início. Os homens são visuais. Então não tem essa assim, mas o homem tem que aguentar ver. Não tem não, irmã. Misericórdia. Ele não tem que aguentar não, porque Deus não fez ele assim. Deus não fez o homem para aguentar ver. Deus não fez o homem assim, entendeu? Então, a gente é que precisa se guardar. Dani, fala também para os homens que os homens também vestem sensual, os homens também ficam sem camisa, eu também não sou de ferro. Olha, nós estamos falando aqui para mulheres. É isso mesmo, o homem também deveria, né? Não usar a calça tão apertada, não ficar se exibindo aí sem camisa, também não deveria também não. Isso também é lascívia? É, mas nós não estamos falando para homem aqui, pronto, estamos falando para mulher, tá? Então nós precisamos ter esse cuidado, nos preservar, né? Nos preservar e manter aí, guardar a nossa sensualidade para o nosso marido, para o casamento. E não ficar dando esse privilégio de homem casado para um namorado que você nem sabe se vai dar, você nem sabe se vai acabar em casamento, tá? Você não sabe. Porque às vezes você tá amando, tá achando tudo maravilhoso, você tá doida para ele te pedir em casamento, mas ele sabe o que ele tá pensando? Sei lá, entendeu? Ele não tá pensando em casar com você, entendeu? Você não sabe, então você precisa ver. Outra coisa que a gente precisa ficar atento também. O cara tá namorando, passou 1 ano, passou 2. Esse cara não vai pedir casamento, não. Ué, por que você tá ainda com esse cara? Entendeu? Então, assim, vigia, porque é defraudação emocional. A defraudação emocional é, inclusive, né, quando você namora por muito tempo, né? E eu não sei se vocês conhecem, mas como eu já estou há muito tempo solteira, já conheci muitos casais, né? Eu percebo, assim, que tem muita gente mesmo, que namora por muitos anos e aí depois de muitos anos separa, entendeu? Não virou casamento, acabou que a pessoa ficou lá 5, 7, 10 anos namorando com aquela pessoa e o cara não pediu ela em casamento. E aí ela cansa daquilo, né? Ou então o cara também, porque às vezes quem não quer casar é a moça, olha que coisa, né? E aí, o que acontece? Separa, ficou lá aquela ferida imensa, né? Porque você não espera que você vai namorar 5, 7, 10 anos com a pessoa e que você não vai casar com ela, né? Acho que ninguém espera por isso, né? Te imagina que tá junto com a pessoa ali que vai ficar com a pessoa. Enfim. Então, vamos aqui pra frente, tá? Vamos pra frente. O quarto ponto, né, que eu deixei por último, e é o mais óbvio, né, que eu acho que vocês já estavam aí esperando por isso, né, eu falei de guardar a sensualidade, né, pro seu marido, e guardar também a sexualidade, né, você não pode, você tem que ter o cuidado, né, dos olhos dele não pecar por sua causa, né, na sua vestimenta, no seu comportamento. E você também, né, fugir da aparência do mal, né, do que eu já falei aqui. Mas, principalmente, né, você não pode dar o privilégio daquele namoro que só os casados podem ter, né? Você não pode dar esse privilégio para um namorado, né? O namorado,
ele não tem que ter esse privilégio, porque pode acabar e não dar em nada e você só com a ferida emocional. Mas principalmente porque você, sendo uma princesa, filha de Deus, você ama seu pai e você quer agradar o seu pai, você não quer pecar. Aliás, eu tô falando aqui, eu tô lembrando, né? Tem que deixar isso claro. Quando a gente está diante de uma situação que é de pecado, a gente precisa sempre pensar primeiro, né, em quem você está, contra quem você está pecando, né? E especificamente sobre pecados sexuais, a Bíblia fala que quem peca assim, peca contra o seu próprio corpo. Então, especificamente sobre pecados sexuais, primeiro você está pecando contra Deus, porque todo pecado é contra Deus, primeiramente, né? É uma desobediência, é um pecado, é um erro, é algo que você não deveria fazer. Então, primeiro você está pecando contra Deus. Depois você está pecando contra o seu próprio corpo. E você também está pecando contra a pessoa e contra o corpo dela. Então, assim, existe sim uma gravidade, né? Com relação aos pecados sexuais, tá? Vai casar? Vai poder fazer. Ficar sem fazer é que vai ser pecado, né? A Bíblia fala assim, não, se vocês quiserem ficar longe, né, um do outro só por uma questão por algum propósito, que seja por pouco tempo. Ou seja, depois que casar, vai ter que fazer, né? Mas enquanto não é casado, não tem que fazer. Isso é fornicação. Não deve fazer, isso é pecado. Primeiro contra Deus, depois contra o seu próprio corpo e contra o corpo da outra pessoa. Então, né, parece assim tão óbvio, né, na minha cabeça, eu sei que na cabeça de muita gente que às vezes está ouvindo, mas hoje, né, como até no meio cristão a gente tem visto tanta coisa acontecer, infelizmente, então eu tenho que falar, né? Tem que falar isso, né? Para mim, na minha cabeça, não precisaria nem falar. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Mas as pessoas têm escolha. E as pessoas escolhem o que elas querem. Fazem o que elas querem, né? É o que a Bíblia fala, né? Você pode fazer tudo, né? Você faz o que você quiser, né? Poder você pode, todas as coisas. Mas nem tudo convém, né? E não convém, sendo uma filha de Deus, uma princesa do Senhor, pecar contra o seu pai. Não convém, né? Então, nós precisamos entender isso. Quer namorar? É crente? Saiba, o namoro é para vocês conversarem, para vocês se entenderem, para vocês discutirem vários assuntos e não para dar os privilégios de um casamento, sendo que vocês ainda não são casados. Casamento é muito sério, é uma aliança de sangue, é até a morte, né? Então nós precisamos entender isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo também que falava justamente sobre isso, né? O que deve conversar no namoro, né? Tem que conversar. Eu vou conversar o quê? Vou conversar o quê? Coisas que você tem que conversar no namoro que você não deve deixar para depois que você casar. Só que quando a pessoa dá mais importância no namoro à parte carnal, ela acaba deixando esses assuntos seríssimos para depois, sendo que ela teria que ter visto isso no namoro, ter conversado mais e agarrado menos, né? Por exemplo, eu, né, cheguei ao entendimento de não evitar filhos. Eu cheguei a esse entendimento. Eu preciso conversar isso não depois que eu já estiver casada. Eu preciso conversar isso antes. Porque tem homem que nem quer ser pai, como tem mulher que não quer ser mãe. E aí se Deus vai dar filho ou se não vai dar, isso aí é outro, só que aí é na economia de Deus. Mas assim, no seu coração, você deseja ser mãe? E se o cara não ser pai? E se o rapaz lá, sei lá, veio de um outro relacionamento, ele já tem um filho, mesmo sendo solteiro, já teve um filho, não quer mais ter filho. Vocês precisam conversar isso. E conversar no namoro. A questão de finanças, eu não abro mão da minha carreira. Eu quero ter carreira, eu tenho a profissão tal, eu não sou Amélia, né? Muitas, né, querem criticar falando assim, porque não quer ser dona de casa de jeito nenhum, não quer ficar em casa, não quer cuidar de filho, quer ter carreira.
Isso precisa ser conversado antes. Porque às vezes o cara tá esperando assim, não, eu vou casar, né? Vou chegar do serviço todo dia, eu vou ter minha jantinha lá prontinha, porque minha mulher vai estar em casa, ela vai me receber em casa, né? Então isso precisa ser conversado antes. Como é que vai ser a vida de vocês depois casados? Mas não dá para conversar essas coisas se você dar mais importância, né? Se você colocar na frente o contato físico, né? O cérebro fica meio burrinho, entendeu? Quando o contato é físico. Então vocês precisam ter essa certeza, ter esse contato, né? Essa conversa toda, né? O que é o maior motivo de divórcio hoje em dia que a gente mais ouve, né? Inclusive entre cristãos, tá? Inclusive entre cristãos, todo mundo. A desculpa, né, que dá. Por que divorciou? Não éramos compatíveis. Uai, só foi descobrir isso depois que casou? Só descobriu que não era compatível depois que casou? Então, assim, é preciso conversar no namoro, né? O que é o propósito de cada um, né? Os sonhos, né? O que quer com relação, a, principalmente aí, ó, com relação a filhos, vocês têm que conversar. Com relação a finanças, vocês têm que conversar, tá? Com relação à família, né? Igual eu tenho uma mãe cadeirante, eu não posso namorar escondendo isso, né? Como é que vai ser quando eu casar? Ela vai morar comigo? Né? Nós vamos colocar ela numa casa de repouso? Como é que vai ser? Entendeu? Isso precisa ser conversado, né? Eu vou explicar para ele, olha, situação é essa aqui, né? Por isso que eu falo que Deus tem que me dar um Boaz, que a sogra vai junto, a sogra vai ter que ir junto, como é que faz? Então essas coisas tem que ser conversado antes, para não ter, para depois de casado, o que fez no namoro? Sabe o que fez? Fez isso aí, ó. Isso tudo aqui que a gente tá falando. Deu os privilégios para ele de homem casado, cozinhou para ele, namorou o namoro de casado, que não era para namorar. Entendeu? Tudo parecia lindo e maravilhoso, porque, né? Até então não estava morando junto ali, né? Vendo os problemas, tudo. Então, o que aconteceu? Cegou. E o pecado também, esse é um detalhe também, né? O pecado, ele cega. A pessoa não vê os defeitos um do outro, né? Aí depois que casa, os olhos se abrem. E a pessoa vê tudo quanto é defeito. E aí diz que não foi compatível. Ah, não era compatível. Pois é, que pena. Porque agora, segundo a Bíblia, casou? Agora tem que ir até o fim. Né? O que muita gente não aceita, se rebela, né? E não aceita. Então assim, mas eu estou falando aqui para solteiras, né? Quem sou eu para falar para casar? Tô falando nada aqui para casados. Tô falando para solteiras. Porque o principal ali, na verdade, né? A gente tendo essa prevenção antes de casar, no namoro, né? Muitos falam, né? O divórcio já começa no namoro. Então, se você já conversar, se você já, né, ter essa noção, grandes chances de dar certo, né? Vocês não gostam muito de falar isso, né? Dar certo, não sei. Mas enfim, vocês estão me entendendo, né? Então, o que acontece? O namoro, ele é para ser aproveitado para isso, para se conhecerem. Não é para conhecer o corpo do outro. É para se conhecerem. O que ele pensa sobre finanças? O que ela pensa sobre finanças? O que pensa sobre mulher trabalhar fora ou ficar dentro de casa? O que pensa sobre, entendeu? Até postei alguma coisa esses dias também falando. Tem homem que acha desaforo bancar a mulher. Ele acha desaforo, entendeu? Então, assim, você tem que saber a mentalidade dele. Porque se você casa com alguém que acha desaforo te bancar, cuidar dos filhos financeiramente, como é que você vai fazer? Se você hoje você é empregada, você ganha bem, tudo. Se você perder o emprego e ele chiar, entendeu? Vocês precisam ter essa conversa, entendeu? Precisam saber o que pensa sobre tudo isso. E também a questão ministerial, né? Às vezes o rapaz tem promessa de ser pastor, às vezes já até é pastor, né? E qual a sua postura diante disso, né?
né? Ah, o cara é médico, ou trabalha embarcado, então nem sempre vai estar em casa, vai trabalhar de plantão, vai trabalhar de escala. Essas coisas têm que ser conversado antes, né? Ah, casei com o cara, ele trabalha no embarcado, fica 20 e tantos dias fora, né? Eu não sabia que eu ia casar e ficar tão sozinha. Uai, vocês já tem que conversar isso antes. Talvez você vai namorar um cara que ele ainda não trabalha embarcado, mas ele tem esse sonho, né? Ele quer esse tipo de trabalho. Então, tudo vocês precisam conversar isso antes. O namoro é para isso, para se conhecer, para ver se aguenta, né? A Sara Shiva costuma falar, né? As qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Tanto da mulher para o rapaz, como do rapaz para a moça, né? Então, isso precisa ser conversado antes. E só dá para conversar e entender isso, e ter todo esse papo e se conhecer legal, se você ficar um tempo sem contato físico. Você precisa de fato conversar, entender a cabeça do outro, né? Mais ou menos, né? Não dá para você entender tudo, mas assim, pelo menos o básico que você não abre mão, você precisa ter esse conhecimento sobre a pessoa. Beleza? Então, é isso. Vamos encerrar já. Ah, não, tem mais uma coisa para eu falar, que eu lembrei aqui, que eu tô com a minha colinha aqui das minhas anotações. Olha, mais uma coisa. Ah, Dani, tô namorando, ou já namorei, né? E caí, né? Já fiz o que não devia, já dei os privilégios de homem casado e o que eu faço agora? Né? O que eu faço agora? Se eu já caí, se eu, né? Tô tendo uma vida de casada sem ser casada com meu namorado. O que eu faço agora? Como é que eu resolvo isso? Né? O negócio é o seguinte, se você vai ter que conversar com ele e falar com ele daquilo que o Senhor tem te mostrado que é errado e que você não vai fazer mais. Primeiro é a sua atitude no seu coração de assim, eu não vou mais dar os privilégios de homem casado a esse homem que não é casado comigo. E aí você vai parar, mas é para parar mesmo. Então você vai conversar com ele. Aí duas coisas podem acontecer. Primeiro é ele pular dessa altura e terminar com você. Ou reivindicar, né? Não, 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 a gente tem que ficar junto, porque tem isso também. Tem o cara que não aceita terminar e não aceita ficar sem. Aliás, infelizmente, tem muitos casos de violência justamente por conta disso, que o cara não aceita, né? Então, olha aí o perigo também, né? Então, o que acontece? Então, pode acontecer isso e vocês acabarem terminando. Ou pode acontecer do cara também tomar consciência e falar assim, tá, eu amo você e eu quero ficar com você, então, mesmo que você não, né, que você parar agora, mas eu vou te respeitar e vamos fazer um período de oração, de negócio, vamos pedir instrução de um pastor, vamos e tal, e eu vou acertar minha vida com você, porque eu quero é você, entendeu? Então, acontecer duas coisas. E aí, nessa segunda opção, ele pode rapidamente querer te pedir em casamento, querer casar com você, porque ele não quer ficar sem, né? Os privilégios de casado, né? Então pode acontecer essas duas hipóteses, tá? Mas quem vai saber, né? De todo jeito, você vai vendo os sinais, porque às vezes você vai perceber, como essa pessoa que eu contei a historinha no início, que na verdade o cara só quer usar, só quer te usar, só quer ter os privilégios de um homem casado sem ser casado com você, tá? Então é preciso, se você, né, caiu e você quer acertar a sua vida, primeiro passo você decide no seu coração, porque você precisa ter arrependimento, tá? Pecado sem arrependimento, né? Para você alcançar o perdão do Senhor, você precisa de arrependimento. Você precisa confessar também o seu pecado. Então você precisa se arrepender, você precisa confessar e você precisa parar de cometer aquele pecado, tá? E aí conversa com o rapaz e vê se ele está de acordo para continuar o relacionamento dessa forma. Se ele não estiver de acordo, meu filho, cada um segue a sua vida. Porque se você decidiu que você agora vai agir, vai ter a conduta de uma princesa, de uma filha de Deus, de alguém que honra, respeita, ama o seu pai,
que é Deus, então você vai parar, né? E vai começar agora uma nova fase da sua vida, tá bom? Então é isso aí, só queria deixar isso aí para as que já caíram, né? Se já caiu, já fez, já não se guardou, então agora a solução é ir para a cruz, aos pés da cruz, pedir perdão ao Senhor, confessar e deixar o pecado, tá? E tem sim histórias de pessoas que fizeram dessa forma, né? Se consertaram com o Senhor, passaram um período sem contato físico, né? E de fato restauraram e aí acabaram se casando e são bênçãos hoje. Eu conheço até pastores que aconteceu isso, entendeu? Mas assim, normalmente a pessoa nem era cristã, né? Mas, enfim, aquela história, né? A gente que, igual eu falei aqui, né? Tem coisa que parece assim que não era preciso nem falar, não era nem para falar, né? Mas a gente tem que falar. Hoje em dia o negócio tá tão assim que você precisa falar. Você tem que falar. Ó, isso aqui não pode, né? Se você é um cristão, se você é uma cristã, se você é uma princesa do Senhor. Beleza? Então, eu acho que agora eu encerrei sim tudo que eu ia falar, tá? Então, gente, somos princesas, somos filhas de Deus, precisamos nos guardar, né? É o eu escolhi esperar, né? Eu escolhi esperar mesmo, né? Esperar até depois do casamento, para dar os privilégios de um homem casado, né? Somente aquele que decidir, quiser pedir, né? E a moça também, né? A pessoa também tem que querer. E aí sim, depois de casado, vai poder tudo direitinho, tá bom? Mas enquanto solteiras, enquanto ainda namorando, né? Não se deve dar a um homem os privilégios de um homem casado, tá? Não interessa se você, não, com certeza a gente vai casar, não, a gente, já mora junto, não, não sei o que, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Namoro não é casamento, tá? Seu namorado não é seu marido, tá? E tem coisas que é só depois de casado. Beleza? Amém? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Deixa eu até ver aqui se eu achei algum comentário, alguma coisa. Nem sei mexer aqui ainda no YouTube direito, mas tudo bem, né? Verdade, casamento é coisa séria. Sim, é muito sério. Verdade, verdade, kkk também. Teve momentos aí. Enfim. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui a nossa live. Até achei que ia durar mais, ó, mas não deu nem uma hora, né? Falei rapidinho, né? Só pra gente ter uma ideia aí, né, desse tema. Agora eu vou salvar aqui, depois eu vou colocar o link lá no Instagram para vocês verem. Se você ainda não é inscrito no canal, você já se inscreve no canal, que a gente agora vai começar a ter as lives só por aqui, tá bom? Mas eu coloco o link lá no Instagram também para vocês verem, né, para clicar e vir pro canal, tá bom? E outra coisa, né? Estão abertas ainda as inscrições do curso Princesas do Reino, que é um curso específico para mulheres cristãs solteiras, né, que querem se casar, né, mas não querem se casar de qualquer maneira, não querem ter um relacionamento amoroso de qualquer maneira, não querem agir ou não querem também desperdiçar a sua solteirice. Uma princesa do reino, ela quer agradar o seu pai, solteira ou casada, né, mas enquanto ela está solteira, ela quer viver uma conduta, uma maneira de viver pautada na palavra de Deus, porque ela quer agradar o pai dela, né? Ela quer honrar o pai dela, sendo solteira ou sendo casada. Enquanto nós estamos solteiras, nós vamos honrar o nosso pai, certo? Então, esse é um curso que fala sobre isso, né? Temos vários temas lá, se você clicar, depois eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo, né, o link para você ver o curso, tá? Para você ver lá os temas que tem no curso, tá bom? E são 18 aulas, né, 10 módulos de assunto. Nós vamos falar também de vida sentimental, nós vamos falar sobre servir, né, sobre o que fazer, né? Tô solteira, tá? O que eu posso fazer durante a minha solteirice? Nós vamos falar tudo isso. Nós vamos falar do coração da princesa, como deve ser o coração da princesa. Nós vamos falar do amor, do nosso amor por Deus, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá para você conhecer, né? Para você saber como é o curso, tá bom? E a gente se vê então na próxima live, tá bom? Feliz Dia dos Namorados para quem tá namorando.
e veio aqui por acaso, por curiosidade, né? Principalmente se você já for casado, casada, né? Então, feliz Dia dos Namorados mais ainda para vocês. Vocês realmente podem namorar de verdade. Então, aproveita, né? Porque quem tá solteiro não pode. Então, segura aí. Mas, então, que você passe esse dia aí, não deixe de comemorar, não deixe de dar uma florzinha, né? Ou dar um alô, falar que ama, tá? Então aproveita isso aí se você é casada, se você é casado, né? E por acaso caiu aqui nesse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, tá? Até a próxima live aí, que eu vou avisar lá no Instagram, tá bom? Até mais!